trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Nós queremos dar um bom dia para você que está aqui conosco nesta manhã. Para você também que está em casa, não é? Bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam na sua vida. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor, porque existem motivos para que nós não estivéssemos aqui. Mas o Senhor é fiel, né? Fiel é a palavra do Senhor. Estamos aqui para adorá-lo. A Igreja Batista Betel se encontra aqui em Pouso Alegre, no bairro Árvore Grande. Então, você é o nosso convidado virtual e presencial. Hoje temos culto agora pela manhã, às 9 já iniciamos. À noite, às 19 horas. Quarta-feira, 15 horas, culto de oração. Na quinta-feira, às 19h30, culto de estudo da palavra. Estamos direcionando para a família. E hoje pela manhã, pastor Carlos estará ministrando a palavra do Senhor às nossas vidas, né? E você sinta-se agraciado pela palavra do Senhor nesta manhã, que o Senhor fale ao seu coração, que aquilo que você tem buscado de Deus possa ser revelado na palavra em nome de Jesus. E que a sua casa seja abençoada, edificada, onde quer que você esteja. Amém? Então, convido o pastor Carlos, que vai ministrar a nós nesta manhã. E você que está aí na sua casa, nos acompanhe. E mais à noite estaremos juntos também, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Realmente é um privilégio poder nos reunir para aprender da palavra de Deus e principalmente aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração em relação ao momento que nós enfrentamos na questão mundial. Eu convido você a abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 11 ao 14. Segunda Crônicas 7, 11 ao 14.
Para facilitar a localização, 2 Crônicas, Raquel, está depois de 1 Crônicas. Então fica bem mais fácil para localizar. Né? Diz assim o texto sagrado: Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração, e escolhi que esse templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu, para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Senhor, nós louvamos o teu nome pela graça que mais uma vez tu nos concedestes de estarmos aqui reunidos. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Então, uma das dificuldades que nós temos presenciado no dia a dia é o fato de nós não nos reconhecermos como povo de Deus. Como assim? O brasileiro, ele é uma miscigenação de raças. Ou seja, o Brasil, quando os portugueses aqui chegaram, já tinham os indígenas, depois nós também ainda tivemos a contribuição de holandeses, de franceses, de alemães. Depois, no decorrer pós-colonização, nós ainda tivemos contato inúmeros com americanos, e enfim, essa miscigenação de raça, isso sem falar na questão da escravidão das pessoas que vieram para cá. Então, tudo isso levou o brasileiro a não ter uma cultura original, conforme tem os países europeus, por exemplo. Então, essa dificuldade da gente não ter assim uma linhagem pura, não no sentido de aqui denegrir nada disso, pelo contrário, é a história do Brasil e a gente precisa comentar sobre isso. Mas essa dificuldade nos leva, às vezes, a não ter um entendimento de que somos parte de um povo de Deus. Então, o primeiro ponto que nós precisamos compreender, e o título da mensagem hoje é Proteção Divina, eu preciso entender que eu faço parte do povo de Deus. A Bíblia, em determinado lugar, vai dizer assim: entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha como que nós somos doidos. Provavelmente você já teve a oportunidade de viajar de ônibus. Eu já fiz diversas viagens de ônibus. Você chegou ao motorista e perguntou para ele: motorista, está tudo bem com o senhor dormiu bem à noite? O senhor não brigou com a esposa não, né? Sua CNH está em dia? Seus exames estão em dia? Não, nós não fazemos isso. Por que nós não fazemos? Porque nós acreditamos que estas responsabilidades, essas informações, precisam ser atestadas pela empresa que contratou aquele ônibus, aquele motorista. Nós entramos, dependendo, eu gosto muito de viajar à noite, porque aí dorme, você não vê a viagem, você deita e dorme. Ou seja, literalmente, você entregou os seus caminhos nas mãos do motorista, confiou nele, e você imaginou que o resto ele faria. Você não fica ali na frente dirigindo com ele, você confia. Com o Senhor não é diferente. A vantagem é qual? Que o Senhor já conhece o destino onde nós queremos chegar. Então a gente tem que entender, eu faço parte de um povo, eu faço parte de um monte de pessoas que têm um destino certo. Quando isto fica patente, fica claro, e eu consigo entender o motivo pelo qual eu estou aqui, as coisas vão clareando, vão se tornando mais fáceis o entendimento. Então é mais ou menos isso que Deus está falando ali. A gente precisa entender um pouquinho da história bíblica, ou seja, Salomão era filho de Davi, Davi havia conquistado bastante parte do território ali em nome do Senhor para o povo de Israel, e agora Salomão terminou de fazer a construção do templo, onde se iria oferecer sacrifícios ao Senhor. E em certa noite, o Senhor aparece a Salomão para conversar com ele. E o Senhor traz algumas coisas bem interessantes para a gente analisar. Além de eu reconhecer, então, que eu faço parte de um povo, eu preciso entender que eu tenho um Senhor. Aí a gente volta na questão do Brasil. A dificuldade de se respeitar, e não estou aqui puxando nem para a linha da direita, nem para a linha da esquerda, e tampouco para a linha do centro.
Estou falando no sentido de que um povo que tem dificuldade de respeitar o chefe de uma nação, um povo que tem dificuldade de respeitar um governador legalmente constituído, um prefeito legalmente constituído, nós não estamos aqui para julgar as atitudes deles, até mesmo porque púlpito não é lugar de fazer politicagem. Nós estamos falando na questão de nós não conseguirmos reconhecer uma autoridade. E aí a gente vê os monte de memes que saem tanto de um lado quanto de outro. Aí a gente também tem dificuldade de entender que tem um senhorio sobre os nossos ombros, que no caso é Cristo. Então a gente precisa entender que existe então um povo, esse povo tem um Senhor. E esse Senhor tem um nome e esse nome tem poder. Por isso que o texto que nós lemos está falando, se o meu povo, então eu preciso entender que eu faço parte de um povo que se chama pelo meu nome. Então, não é simplesmente chamar o nome do Senhor como se fosse uma interjeição. O que é interjeição? Quando você exclama algo, Senhor. Não, é entender que quando você fala Senhor, você está falando em um nome que tem poder e é um nome que quando você chama, Ele responde. Aí nós começamos a entender como que se dá, como que se vem essa proteção divina. Porque é uma ansiedade, é um desejo do homem em buscar conhecer o Senhor. E o Senhor se revela a nós de 3 formas. Pela natureza, é só a gente prestar atenção em tudo o que acontece. A gente até brinca, né? Tem o cometa Halley, que de 76 em 76 anos, ele faz uma visitinha à Terra. Ele tem um calendário bastante confiável. Então, a gente vê que existe na natureza algo que demonstre a superioridade de um ser divino, que criou tudo isso. O Senhor também se revela a nós na sua palavra, que é a Bíblia. Ali Ele demonstra muitas das suas facetas. E Deus veio e escancarou a revelação na pessoa de Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Então, esses 3 pontos é a maneira como o Senhor tem de se revelar a nós, através da natureza, da palavra e a palavra encarnada, que é Cristo Jesus. Aí nós vamos entender, então, que esse nome tem poder. Mas não é para ser usado de qualquer forma, é para ser usado com reverência, em momentos de dificuldades. Por isso que está falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome. E aí vem a questão de humilhar-se. Outro dia nós conversamos, que ouvimos por aí, pessoas dizerem que os humilhados serão exaltados. Na verdade, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. O exemplo, Cristo. Cristo humilhou-se vindo um Deus à forma de homem e tendo uma das piores mortes daquela época, que é a morte de cruz. Aquilo era uma vergonha, era um escárnio o fato de Jesus ter sido crucificado, mas já era parte do plano divino. Então, esse humilhar-se é no sentido de reconhecer: eu faço parte de um povo, esse povo tem um Senhor e eu dependo deste Senhor. Outro dia eu conversava com uma pessoa sobre a questão do dinheiro. Imagina só, você com bastante dinheiro para fazer o que você quisesse. Eu quero um carro, você ia lá e comprava. Eu quero uma casa assim, assim, assado. Você ia lá e comprava. E comprava à vista, não ficava devendo. Que dependência divina essa pessoa teria? Se, em tese, ela não precisava. Claro, não estou falando que as pessoas que são abastadas financeiramente, muitas delas não servem ao Senhor. Não, pelo contrário. Nós conhecemos muitas pessoas que têm posses e que são servos fiéis do Senhor. Então, a gente está só mostrando aqui como que muitas vezes a dependência de Deus ela é esquecida porque a gente pensa, eu tenho saúde. Quem que proporciona a saúde a nós? Eu tenho um emprego. Quem que mantém o nosso emprego? Então, é essa situação da gente entender que nós dependemos de um ser superior a nós e que nós não conseguimos fazer absolutamente nada sem esse ser. Acontece que tem situações que, às vezes, de tão assim corriqueiras que acontecem, a gente não presta atenção. Quando foi a última vez que você agradeceu pelo ar que entra nos seus pulmões? Principalmente nessa situação da pandemia que nós estamos vivendo aí, que afeta principalmente os pulmões. Mas é tão natural o nosso respirar e expirar que a gente não presta atenção nessas questões do dia a dia.
o nosso coração está batendo. Quando foi a última vez que você reparou que o seu coração bate? E agradeceu pelo fôlego de vida que ainda está dentro de você? Então, isso é humilhar-se e saber que nós dependemos de um ser superior. Não basta simplesmente a gente vir à igreja. A gente precisa vir à igreja, sim, mas com esse sentimento de gratidão. É eu conseguir enxergar a pessoa de Cristo em todas as atitudes. Conversava com o João aqui à frente, ele perguntando, né, falando sobre o menino ali na bateria, e aí eu perguntei para ele, você tem vontade de tocar bateria? Eu tenho, mas eu ainda sou criança. Então, sabe, é ver assim, sabe, o desejo de uma criança querer tocar um instrumento em adoração ao Senhor. É esse fato que a gente vê desse humilhar-se na presença do Senhor e buscar a presença dEle. Porque nós já ouvimos diversas vezes orações no seguinte sentido: Senhor, entrando na sua presença, eu fico imaginando, aí você passa para um outro irmão orar, aí ele continua, Senhor, ainda na sua presença, e aí tem um terceiro irmão que iria finalizar um momento de oração, Senhor, agora saindo da tua presença. Não, o cristão, ele vive na presença de Deus, a gente não entra na presença do Senhor, a gente busca a presença dEle no sentido de fazer as coisas conforme a Bíblia ensina, conforme a Bíblia orienta. Então não tem essa, até mesmo porque em todos os lugares da terra o Senhor está através da sua onipresença. O salmista, ele diz, se eu for aos céus, tu estás lá, se eu for ao inferno, também tu estás lá. Então em todos os lugares o Senhor está, então a presença do Senhor é em todos os lugares. Então o buscar a presença de Deus é no sentido de andar conforme a palavra ensina, conforme a palavra orienta. E aí a gente entende que não adianta, então, eu reconhecer que faço parte de um povo, eu reconhecer que esse povo tem um Senhor cujo nome tem poder, eu me humilhar na presença desse Senhor, orar, que é falar com Ele, buscar a presença dEle, mas não me converter dos meus maus caminhos. Que é o último ponto que está lá no verso 14. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Então, o último ponto que o Senhor coloca aqui, na questão de nós fazermos, é se converter dos maus caminhos. A Bíblia, em determinado lugar, vai dizer que há caminhos para o homem que parecem caminhos bons, mas o seu final são caminhos de morte. Acontece que a gente tem essa dificuldade de buscar no Senhor discernimento para a nossa própria vida. Senhor, me orienta, eu quero fazer tal coisa. É da sua vontade? Não, a gente faz um plano, estabelece ali tudo o que precisa ser feito e leva para Deus chancelar, colocar o carimbo dele e assinar e pedir a bênção do Senhor. Quando o que acontece é o contrário. Davi quis construir o templo, só que aí Deus falou para ele, não, você é homem de guerra, você não vai construir o templo. Quem vai construir é teu filho. Davi não se preocupou, não, eu quero fazer o templo, eu quero. Ele entendeu que era Salomão quem iria construir o templo, conforme a gente vê aqui. Então a gente tem que analisar esses pontos. Agora, cumpriu os pontos acima, então o Senhor ouve a nossa oração. A partir do momento, então, que eu reconheço Ele, que eu sei que Ele tem um nome, que Ele tem poder, eu sei que eu me humilhei, eu reconheci, busquei a presença dEle, converti dos meus maus caminhos, o Senhor, então, Ele ouve a nossa oração. E, em cima disso, humilhar, então, é o quê? Reconhecer o nosso erro e pedir perdão. A dificuldade está em reconhecer os erros. No relacionamento do dia a dia, a gente reconhece quando nós erramos com um colega de trabalho, erramos com alguém em casa, conforme nós ministramos na quinta-feira, que o primeiro lugar onde a nossa luz deve brilhar é dentro de casa. A gente reconhece e se humilha pedindo perdão? Ou a gente acha que está tudo certo? Então, nesse sentido, humilhar-se perante o Senhor é reconhecer que erramos e pedir perdão a Ele. Agora, não adianta a gente acreditar, uma vez salvo, salvo para sempre, e usar essa afirmação para continuar pecando. Ou seja, significa que nós ainda não nos convertemos. Significa que nós ainda não entendemos o que o Senhor quer nos ensinar através da Bíblia.
Então, há esse ponto que precisa ser trabalhado. Eu preciso compreender que o reconhecer o erro, pedir perdão e não incorrer no mesmo erro. Aquela mulher apanhada em adultério, que foi levada até o Senhor, no caso, Jesus. E Jesus perguntou, porque uma coisa é certa, ninguém comete adultério sozinho. Levaram só a mulher. E o camarada que estava com ela? Não, mas levaram só ela. E aí o Senhor, a intenção deles era testar Jesus. E aí Jesus diz para eles, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o texto nos relata que foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Olha como que nós precisamos aprender com as pessoas mais experimentadas na vida. A ponto de, em determinado momento, ficar somente a mulher e Jesus. E aí Jesus pergunta a ela, onde estão aqueles que te acusavam? Ela falou, não sei, saíram. E aí Jesus, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Então, a questão do pecado é a gente entender. Errou, reconhecer o erro, pediu perdão, não incorrer no mesmo erro novamente. Porque aí a gente não está crescendo, nós não estamos nos amadurecendo conforme as Escrituras nos ensinam. Em outro lugar, que está lá no Salmo 66, 18, o Salmo 66, 18, diz assim, se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. E aí é coisas interessantes. Pegando aí o gancho da mulher que foi pega em adultério. Jesus foi mais longe ainda. Olha, quem olhar para uma mulher com pensamento impuro em seu coração já cometeu adultério. Então tem pecados, vamos dizer assim, que é fácil de se identificar, porque ele é exteriorizado nas minhas ações. Mas existem pecados também que ocorrem dentro do meu coração. E aí só eu quem sabe desses pecados e o Senhor. Então também não adianta a gente tentar pedir a ajuda do Senhor, pedir a proteção divina do Senhor, para não exteriorizarmos ações pecaminosas, mas dentro do meu coração ainda tem atitudes erradas, equivocadas. A necessidade, portanto, de nós entendermos e pedir, Senhor, e em determinado lugar o salmista também vai falar, mostra-me os pecados que me são ocultos. Porque tem situação do nosso dia a dia que a gente já nem acha mais que é errado, que é pecado. De tão normal que se tornou determinadas condutas, que a gente já acredita que isso não venha a afrontar aquilo que nós acreditamos, ou aquilo que nós pregamos. E essa responsabilidade recai sobre os nossos ombros. Por isso que muitas vezes as pessoas não estão crescendo espiritualmente, estão estagnadas. Em virtude do quê? De não reconhecer pecados do coração. Então eu reconheci o meu erro, reconheci meu pecado, pedi perdão ao Senhor. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas nós não somos justos por nós mesmos. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Então nós chegamos à presença do Senhor, nós conversamos com Ele e nada, entre aspas, de mal nos acontece pelo fato do sangue de Cristo estar sobre nós. O sangue vicário do Senhor que expiou os nossos pecados é justamente essa finalidade de nós não sermos fulminados da presença do Senhor. Porque se voltarmos aí na questão do templo, onde se levava ali os sacrifícios, tinha um santíssimo lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. E ele não podia estar em pecado. Porque se ele estivesse em pecado, ele morria ali nesse santo lugar. Então hoje isso não acontece em virtude do sangue de Cristo. Mesmo continuando com a nossa situação decaída, situação pecaminosa, eu preciso compreender que cada dia eu tenho a oportunidade de viver diferentemente do dia anterior. E é em cima disso que as coisas vão mudando, é em cima disso que as coisas vão se tornando mais claras e eu consigo entender a proteção divina. Em determinados lugares nas estradas está aquela placa, não ultrapasse.
Por quê? Porque os engenheiros que projetaram aquela estrada sabem que à frente pode vir uma curva, uma subida, um declive, enfim, uma situação que dificulta a visão de quem gostaria de ultrapassar. Então ele coloca ali, não ultrapasse. 100% das pessoas respeitam essa placa? Não, não respeitam. O aviso foi dado, está ali, mas as pessoas, nem todas, respeitam. E aí a virtude da quantidade de acidentes automobilísticos que nós nos deparamos com os noticiários no dia a dia. Aí a culpa foi de Deus? Porque aí, Deus permitiu. Não necessariamente. Então, a mesma coisa se dá com relação à Bíblia. O Senhor nos orienta. Ele nos dá a direção. Cabe a nós pegarmos essas regras, essas diretrizes que Ele nos passa e colocarmos em prática ou não. Afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio. Não é assim que a gente fala, eu tenho o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que nós colocamos, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, na oração do Pai Nosso ensinada por Cristo, eu abro mão do livre-arbítrio. Esses pontos é que nós precisamos analisar. Deus, então, restaura a terra. Está lá no versículo que a gente leu, certo? Se então o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se, orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. É um ponto bem legal para a gente analisar. Sem perdão não há cura, não há restauração. Por isso a importância. Errou, reconhece o erro, pede perdão ao Senhor. Errou de novo, reconhece o erro, pede perdão ao Senhor. Porque sem perdão não há restauração. Sem perdão não há cura. E tem situações que afetam diretamente o nosso corpo. Semelhantemente, quando Jesus se depara com aquele homem deitado em uma maca no tanque de Betesda, onde ali as águas se movimentavam pela descida de um anjo, e aquele que entrasse primeiro, ele era curado. E o homem já fazia vários anos que estava ali. Imagina uma situação dessa, aquele monte de gente querendo ser o primeiro a entrar. Qual a probabilidade de um acamado conseguir entrar dentro daquele lugar? E aí Jesus, conversando com ele, fala, os teus pecados são perdoados. Pega a tua maca e vai embora. Então tem pecados que afetam diretamente o nosso corpo físico. Agora tem pecados que afetam diretamente a nossa parte espiritual. A gente vai ficando frio, não ora mais, não lê a Bíblia. Ao invés de buscar se arrepender dos erros e pedir perdão ao Senhor, buscar essa proteção divina, a gente vai a cada vez mais se tornando frio. Cada vez mais. E em Apocalipse vai falar sobre você não é quente e nem é frio, você é morno, e eu te vomitarei da minha boca. Os mais antigos, eu me lembro que a minha avó falava, quando a gente estava com alguma coisa meio ruim no estômago, ela falava assim, toma uma aguinha morna, é bom que provoca a saída do que está fazendo mal. Então é nesse sentido que o Senhor fala, que vai vomitar da boca. Por quê? Porque aquilo está fazendo mal a ele. E uma coisa que a gente tem que entender, o frio é porque um dia já foi quente. Um dia já foi quente. Então tem pecados que vai trazendo essa mornidão espiritual ao ponto da frieza espiritual. Por isso que a gente tem que analisar. Tem situações que afetam diretamente o meu corpo físico e tem situações que afetam diretamente a parte espiritual. E aí essa necessidade, então, de buscarmos no Senhor arrependimento e confissão dos pecados, para que haja restauração, para que haja cura. Aí é um ponto a analisar. Podemos pensar ainda na questão de Pedro, quando eles estão lá no jardim do Getsêmani, e vêm os soldados para prender Jesus, e Pedro vai e corta a orelha do soldado Malco. Aí Jesus vai, restaura, cura a orelha, o corte, a ferida que foi aberta. Então, Jesus sempre tem o poder de curar as feridas, mas nós precisamos nos humilhar na presença dele, reconhecer que ele tem o poder e que eu é que preciso dele. Por que isso acontece? Por que Deus está falando tudo isso com relação ao seu povo? Porque no versículo 13 está escrito, se por vezes eu fechar o céu para que não chova,
ou ordenar aos gafanhotos que devorem suas colheitas e enviar pragas entre o meu povo. Muitas vezes, tribulações e tentações nas nossas vidas é resultado de trilhar maus caminhos. Porque ali o Senhor está falando, olha, se não chover, se os gafanhotos devorarem, e é por ordem do Senhor, se os gafanhotos devorarem as suas plantações, e ainda, se eu enviar praga entre o meu povo, que aqui ele está falando meu povo, aí vem o versículo 14. Se então o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, qual que é a relação com a ausência de chuva, gafanhotos destruindo a plantação e ainda na questão das pragas no meio do povo? Trilhar os maus caminhos. Tem situações que a gente não consegue analisar. Nossa, por que me sobreveio isso? Por que veio de tal maneira? Ou seja, talvez nós estamos trilhando caminhos maus. Um exemplo. Cristão, genuinamente convertido, em um momento de loucura, ele tira a vida de alguém. Se arrepende genuinamente. O Senhor o perdoa? Perdoa. Só que ele vai responder pelas leis dos homens. Ele vai ser preso, vai passar um determinado tempo na prisão para pagar, na lei dos homens, aquilo que ele fez. Não vai adiantar ele chegar na frente do juiz e falar, excelência, o senhor acredita em Deus? E o juiz pode até responder, sim, eu acredito. O senhor acredita que Deus me perdoou desse ato que eu cometi? O juiz pode até falar, sim, eu acredito. Excelência, não é possível que Deus me perdoou e o senhor vai me condenar. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o fato de trilharmos maus caminhos nos traz o quê? As consequências do ato que nós cometemos. Então, essa pessoa, hipoteticamente trazendo a título de exemplo, ele vai ser preso. Ele vai colher as consequências do ato insano praticado. O mesmo se dá, então, com relação a isso que Deus está falando. Olha, tem determinadas situações que não vai chover, vai ter gafanhoto consumindo a lavoura e praga no meio do meu povo. Por causa do quê? Porque estão trilhando maus caminhos. Então, a maneira, o correto, então, é o quê? É reconhecer e falar, Senhor, dá-me direção naquilo que eu preciso fazer. Essa situação da pandemia. Tem pessoas que falam que é de Deus, tem pessoas que falam que é do capeta. Isso a gente precisa analisar à luz das Escrituras. Jesus disse que próximo ao retorno dele haveria terremotos, haveria pestes, haveria guerras entre as nações. E no século passado foi o século onde mais se aconteceram guerras envolvendo nações. Então, tudo isso está escrito na Bíblia. Então, a gente precisa analisar e pensar. Essa noite, por incrível que pareça, eu sonhei que eu estava com um grupo de pessoas e os exortando na questão da volta de Cristo. E ainda peguei e disse, olha, nós somos conhecedores da palavra de Deus, mas se nós não propagarmos essas palavras, nós estamos sendo assassinos de outras pessoas, que não terão a oportunidade de ouvir falar na palavra do Senhor. E aí, nesse momento, eu acordei. Quem sabe deve ser por isso que Deus até está permitindo a gente compartilhar essas situações. Porque é fácil, a gente tem o conhecimento, mas e aquele que ainda não tem o conhecimento? Então, é algo que nós precisamos repensar nas nossas atitudes. E aí, uma coisa bem interessante. Acabamos de ver aqui, então, que Deus vai restaurar, Deus falando, a sua terra, ou seja, a terra do povo. E aí, algo para a gente pensar. Mas, lá no Salmo 24, 1, diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, a grosso modo, tudo é do Senhor. Agora, por que o Senhor restaura só a terra daqueles que se convertem dos maus caminhos? Não é interessante a gente analisar? Mas vem cá, se a terra toda é do Senhor, por que ele está falando que vai restaurar a terra do povo dele? Porque vocês se lembram quando as pragas caíram no Egito, que foram 10 pragas, e o povo do Senhor, eles habitavam ali na terra de Gósen,
e não acontecia nada na terra de Gósen? Isso é loucura, né? Vamos imaginar, hipoteticamente, uma cidade próxima a nós aqui, vamos pensar aí, Santa Rita do Sapucaí, no caso fica aqui para baixo. Santa Rita do Sapucaí. Ali habitava o povo do Senhor. Lá tinha sol, tudo lindo, maravilhoso. E aqui em Pouso Alegre, trevas, onde as pessoas não conseguiam se ver de tanta escuridão. Isso é doideira. As pragas acontecendo em Pouso Alegre e não acontecendo ali em Santa Rita, fazendo uma analogia com o que aconteceu no Egito e a terra de Gósen. Então, essa é a questão da proteção divina. Onde o Senhor fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós precisamos fazer dessas palavras do Senhor algo corriqueiro na nossa vida, acreditar que o Senhor nos protege, acreditar que o Senhor nos guarda. E acreditar que nós fazemos jus a essa proteção divina, não por nossos próprios méritos, mas pelo mérito sacrificial de Cristo feito na cruz do Calvário. Aí a gente consegue, mas também não é para sair por aí, sabe? Nossa, eu sou o protegido de Deus, nada me afronta. Não, não é bem por aí. A gente precisa analisar, até mesmo porque a Bíblia diz ao Senhor, teu Deus, não tentarás. Já que o Senhor me protege, eu vou atravessar o Oceano Atlântico a nado. Não, vai morrer afogado, não vai fazer isso. Porque o Senhor teu Deus não tentarás. Então a gente tem que entender isso, que tem coisas que o Senhor está junto com a gente. Em outro momento, já no Novo Testamento, José vai com Maria e Jesus até Jerusalém, por ocasião da festa que estava acontecendo lá. E aí eles retornam. Um dia de caminhada depois, descobrem que Jesus não estava com eles. Se lembra dessa passagem? E aí o casal volta para Jerusalém e encontra Jesus discutindo com os sábios no templo. Quantas vezes nós estamos caminhando achando que Jesus está com a gente e Jesus não está com a gente? Em outra situação, estão os discípulos do Senhor, conta a Bíblia, que Jesus estava dormindo na popa do barco. A popa é a parte de trás do barco. E aí eles vão e enfrentam grande tempestade. E aí eles vão lá e despertam Jesus, e Jesus acalma a tempestade. Quantas vezes nós passamos na frente de Jesus e deixamos Jesus para trás? Então é algo para a gente analisar nessa questão que nós estamos falando. A proteção do Senhor é com a gente? É. Mas a gente tem que andar o quê? Junto. Eu costumo dizer nos cursos de oratória, principalmente para as pessoas que alegam que elas têm medo de falar em público. Na verdade, elas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público, é diferente. Mas ainda assim, pegando a questão do medo. O medo ele não pode ser tão grande a ponto de eu não conseguir passar por ele, mas ele também não pode ser tão pequeno a ponto de eu ignorá-lo. Então o medo tem que andar meio que junto, lado a lado. Quando eu cresço, ele também cresce para eu me colocar na minha posição. E quando ele diminui, eu deixo ele crescer um pouquinho para que eu sempre entenda o lugar onde eu estou. O mesmo se dá com relação ao Senhor. Não que a gente vai crescer, até mesmo porque Paulo diz, importa que eu diminua para que ele cresça. Então, nós entendemos dessa caminhada junto com o Senhor. Aí sim a proteção do Senhor, ela é constante. Inúmeras vezes, Davi questionou ao Senhor. Até mesmo Josué. Josué sempre consultava o Senhor. Senhor, nós vamos invadir aquela cidade. O Senhor vai nos dar aquela cidade? A única vez que Josué não consultou ao Senhor foi com relação aos midianitas. Lembra-se dessa história? Que aí eles vieram, bem próximos deles ali, esses midianitas vieram até Josué, com roupas rasgadas, com pão embolorado, e falaram, olha, nós moramos muito longe, quando nós saímos de lá, essas roupas eram novas, esses pães eram fresquinhos, haviam acabado de sair do forno. Mas como a gente mora muito longe, a gente veio aqui para poder fazer aliança com vocês. E depois Josué descobriu que eles moravam bem pertinho dali e usaram desse subterfúgio para poder embromar, iludir Josué na questão da aliança. Ainda assim, Deus honrou a aliança feita, porque a aliança foi feita no nome do Senhor. A Bíblia está repleta de exemplos bons a serem seguidos e de exemplos não bons a não serem seguidos. Mas a gente insiste em querer trilhar os caminhos da nossa própria maneira.
E aí é o resultado daquilo que muitas vezes nós escolhemos. Por quê? Porque não buscamos ao Senhor. Não buscamos, Senhor, me mostra, me orienta, me dá sabedoria. Como é que eu faço, Deus? Mas é esperar também. Porque às vezes a gente ora, porque a gente fala, até aquela máxima aí fora, né? Gente, eu admiro, acho até engraçado. Deus tarda, mas não falha. Não é aí? A gente ouve isso, né? Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus age no tempo dele. É que nós é que somos ansiosos. E aí a gente cria, né, esses jargões populares para poder justificar. Ah, atrasou. Não é que atrasou. A gente que enfiou os pés pelas mãos, aí sim, atrasou. E para a gente meio que se safar, a gente fala, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus age no tempo certo. A vinda de Cristo, a primeira vinda dele, a Bíblia diz, na plenitude dos tempos. Tudo estava organizado. Em outro momento a gente pode conversar mais a fundo sobre isso. A língua grega sendo difundida, estradas romanas para poder facilitar os missionários para depois difundir a palavra de Deus, a necessidade do povo que estava vivendo ali um período de escravidão, as mulheres que ficavam viúvas dos maridos que iam para as guerras, os próprios soldados que muitas vezes não queriam lutar, mas eram obrigados. Então, nessa plenitude toda histórica, aí vem o nascimento de Cristo. Então, era o quê? Era o momento certinho. Nós é que queremos, muitas vezes, e acabamos enfiando os pés pelas mãos. Então, a proteção divina, ela existe. Sim, existe. Mas a gente precisa entender como que essa proteção divina se dá e, em cima desse entendimento, a gente caminhar para que as coisas vão acontecendo. E aí, conforme a Bíblia diz, né, lá em Êxodo 8, 22, com relação à terra de Gósen, desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor e estou presente até mesmo no meio de sua terra. E mais um pouquinho adiante, Êxodo 9, 26, diz assim, que é para fortalecer mesmo essa questão da proteção do Senhor. O único lugar em que não caiu granizo foi a região de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Quando nós entendemos que essa proteção do Senhor, ela é real, ela existe. Quando nós entendemos que fazemos parte de um povo, entendemos que esse povo tem um Senhor, esse Senhor tem um nome, esse Senhor ouve as nossas orações, esse Senhor, Ele recomenda que mudemos os nossos caminhos, aí nós vamos desfrutar dessa proteção divina. Por que Ele recomenda? Porque lá em Deuteronômio Ele vai falar, olha, tem caminhos que levam à bênção e tem caminhos que levam à maldição, à morte. Mas eu já os oriento. Seguir o caminho de vida. Então Deus recomenda, Ele dá essa orientação, mas Ele não nos obriga a seguir aquele caminho. A decisão é nossa. Então fica aqui, sabe, esse entendimento da gente compreender. O livre-arbítrio existe, mas a partir do momento que eu oro pedindo a vontade de Deus, eu abro mão, é uma atitude volitiva, de vontade, eu abro mão da minha vontade para viver a vontade de Deus, a qual é boa, perfeita e agradável. E aí é uma coisa da gente entender, como que algo que é bom não poderia ser perfeito e nem agradável? Ou como que algo que é agradável não poderia ser bom e perfeito? Ou como algo que é perfeito deixa de ser bom e agradável? Isso nós costumamos falar na questão de discursos, que é a regrinha de 3. Quando você quer dar muita ênfase em determinado assunto, você usa 3 substantivos para qualificar aquele assunto. É a ênfase que você está dando. Então, Paulo está justamente falando, olha, a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável.
Então, Paulo está chamando justamente a atenção nesse sentido. Olha, preste atenção. A vontade dele é tão maravilhosa que eu estou enfatizando com vocês que ela é boa, perfeita e agradável. E essa vontade do Senhor inclui a proteção dele em cima de nós. Estava vendo a Ivone, o menorzinho, como é que ele chama? O Gabriel? Ela cuidando do Gabriel, que está em fase de começar a aprender a andar. A gente vê aquele cuidado, não se solta a criança de qualquer jeito. Ou seja, no caso aqui, estava a proteção da Ivone em cima da criança. Cuidando para quê? Para que a criança não se machuque. É assim que Deus quer cuidar de nós. Nos abraçar. O amor dele é tão maravilhoso, é tão grande, e foi provado. Deus ama tanto o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho. Então Deus nos ama. Eu preciso entender que eu sou amado de Deus. E eu preciso entender que essa proteção do Senhor então vem, ela recai sobre nós, a partir do momento que eu sigo determinadas orientações trazidas por Ele. Para aquele que é pai ou mãe e precisou corrigir o filho, não o corrigiu em determinada situação porque o amava, então a correção também é amor. Acontece que nós temos dificuldade de entender a correção do Senhor. A gente pensa só que Deus é amor. Então, é por Ele amar que Ele nos corrige, que Ele nos orienta, que Ele nos estipula o caminho a ser seguido. Então, nós precisamos buscar isso no Senhor. Senhor, qual é a razão de nós estarmos aqui? Qual é a razão desse grupo que está reunido aqui na Igreja Batista Betel? Por que o Senhor tem nos reunido? Qual é a finalidade? O que o Senhor requer de nós? O que o Senhor quer nos ensinar? E aí sim a gente vai conseguir entender um pouco mais do plano do Senhor sobre esta igreja, sobre esse grupo de pessoas que tem se reunido aqui. Não somente aqui, mas de um grupo que também tem se reunido em outras denominações. Porque hoje, com essa questão da pandemia, a gente fala, não pode ter aglomeração. E aí a gente fica no aconchego da nossa casa, assistindo os cultos online. Então a gente tem que repensar alguma coisa. E nessa manhã, o que Deus colocou no meu coração foi justamente isso, de nós compartilharmos a proteção divina. Ela existe e está aí. E trouxemos aqui de uma maneira bastante simplória, porque o assunto é bastante profundo para a gente tratar aí em pouco mais de 50 minutos. Esse é o fato. Preciso compreender. Sou amado de Deus e o Senhor nos protege. E essa proteção que eu tenho é desejo meu compartilhar com outras pessoas que ainda não têm esse entendimento de que o Senhor também os ama. Assim como a chuva cai sobre justos e injustos, a Bíblia diz, a graça do Senhor também se manifesta. E muitas vezes a graça do Senhor vai manifestar na vida de outra pessoa através da minha vida, como um canal de bênção na vida do Senhor, que foi o que o Senhor falou para Abraão: "Se tu uma bênção". Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio e pela alegria em compartilhar a sua palavra. Oramos, Deus, para que essas palavras não caiam no vazio do nosso coração, mas que o Teu Espírito Santo, interagindo com o nosso, possa revolver a terra do nosso coração, Senhor, e a Tua palavra, que é muitas vezes tida como semente, possa cair em uma terra fértil e produzir, Senhor, crescer dentro do nosso coração, trazendo o entendimento da Tua proteção divina. Oramos, Deus, em prol daqueles que nos assistem pelas redes sociais, que também têm enfrentado inúmeras dificuldades, mas que possam confiar que existe uma proteção divina, que existe um Deus maravilhoso, perdoador, reconciliador, que quer ouvir as suas necessidades. Pai, pedimos pela vida do pastor Isaías, que está ministrando neste momento, estará ministrando à noite, que ele possa ser boca do Senhor também para aquele povo. Oramos, Deus, pela vida da Ivone, que está aqui com a gente, pedindo mais uma vez, Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito, possa consolar o coração dela nessa semana de perda que ela enfrentou. E pelos irmãos que estão aqui, Senhor, por cada uma das suas necessidades, porque sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou acreditamos. Oramos, Deus, em nome de Jesus e nos despedimos
com um forte abraço e que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.